Estamos numa série sobre homem espiritual, aí sobre a vida espiritual, como viver no espírito. E nessa manhã eu quero continuar essa série, falando do porquê que Deus quer que seja assim. Quais são as razões pelas quais Deus quer que as coisas sejam assim. Amém? Antes de nós ouvirmos a palavra, vamos orar. Põe a mão sobre a sua cabeça, assim ó, e diga: Senhor Jesus, a minha mente é lugar de batalha. Senhor, agora em nome de Jesus, eu peço que a paz, que excede todo entendimento, guarde a minha mente. Diga: Senhor, o meu coração é uma boa terra, é o lugar onde a tua palavra vai produzir muito fruto para a glória do teu nome. Amém. Amém. Abram as Bíblias de vocês em Josué. Nós vamos ler vários textos. Vamos ler Juízes. Primeiro nós vamos ver Juízes, depois Josué. Amados, a Bíblia diz que Deus nos criou como homens e mulheres espirituais. Homem e mulher espiritual é aquela pessoa que tem a vida de Deus no seu espírito. E que do seu espírito, o seu espírito governa a sua alma. Ok? Homem e mulher espiritual. Quem é um homem e uma mulher espiritual? Não é aquela pessoa que não tem problema. Porque se você não tivesse problema, teria acontecido aquilo que aconteceu com um homem na Bíblia chamado Enoque. Você já teria sido arrebatado. Não estaria mais aqui. Mas homem e mulher espiritual é aquela pessoa que tem a vida de Jesus no seu espírito e que essa vida de Deus em você acontece da seguinte forma: você pode dizer: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer: eu sou nova criatura. E sabe, essa vida vai controlar a sua alma. Ela fica no trono. O Espírito Santo, de dentro do seu coração, no seu espírito, vai governar sua alma. E você vai andar pelo Espírito. Amém? Amém. E o governo da alma é o processo que nós chamamos de santificação. O Espírito Santo governando a nossa alma. Agora, é o seguinte: para que é que Deus quer que isso aconteça? Deus criou você para duas coisas. Primeiro, Deus criou você para a glória dele. Segundo, Deus criou você para conhecê-lo e desfrutar dele. Para conhecê-lo e desfrutar dele. Agora presta atenção nisso. Para você poder glorificar a Deus, é impossível glorificar a Deus sem primeiro conhecê-lo e desfrutar dele. Porque glorificar a Deus significa dar glórias a Deus. Como é que você vai dar glórias a alguém que você não conhece? Alguém que você não desfruta? Alguém que você não sabe que é bom? Então, sabe, quando você está andando na vida espiritual, da maneira que você tem que andar, como filho, filha de Deus, a tua missão nessa terra é você possuir a tua herança. Aquilo que Deus tem para você possuir. Ok? E à medida em que você possui a tua herança, assim você vai conhecendo quem é o teu Deus e você vai dando glórias ao teu Deus. Você não só conhece o teu Deus, mas vai glorificando o teu Deus. É impossível você glorificar o teu Deus, a menos que você vá possuindo as coisas que, segundo a Bíblia, ela diz assim: você foi possuído para possuir. Você foi possuído. Jesus te comprou para você possuir as coisas de Deus. E é esse processo de viver a vida espiritual e de entrar na posse daquilo que Deus tem para você que glorifica a Deus. Ok? Nessa manhã nós vamos falar sobre possuir a nossa herança. E você, veja o que está escrito aí no nosso boletim: a nossa missão é possuir a nossa herança que o Senhor já nos deu, pelo trabalho realizado por Jesus na cruz. Presta atenção, amados. Tudo aquilo que Deus quer que você tenha, Jesus já morreu para que você tenha. Ok?
tudo aquilo que Deus quer que você tenha, Jesus já conquistou e está separado para você possuir. Levanta a sua mão direita. Diga assim: tudo o que Deus quer que eu tenha, Jesus já pagou o preço e está separado para mim. Aí, agora só tem um problema nessa história. É que eu e você temos que nos levantar e tomar posse daquilo que Deus já tem. Nós temos que nos levantar e tomar posse daquilo que Deus já tem. Porque a posse não é uma coisa automática. A posse exige uma decisão minha, uma decisão tua. Veja, Deus tirou o povo de Israel do Egito, passou pelo deserto, levou para a terra prometida. E Deus disse: essa terra já é sua. E ali tinha cidades muradas, homens de grande estatura, mas Jesus já tinha conquistado para eles a vitória. Porque vocês sabiam que até o pessoal do Velho Testamento que conquistou coisas, só conquistou por causa de Jesus. Não existe outro meio. Jesus é o único meio. Então eles chegaram perante uma cidade grande, murada, chamada Jericó. Sabe por que os muros dessa cidade de Jericó caíram? Porque pelo sacrifício de Jesus, ele já tinha derrubado os muros. Mas a parte que cabia aos filhos de Deus era rodear, seguir o plano de Deus, por 7 dias, rodear uma vez cada dia, depois no 7º dia, 7 vezes em volta do muro, e na última volta eles tinham que gritar. Agora me engana que eu gosto, que foi o grito deles que derrubou a muralha. Claro que não. Me engana que eu gosto, que foi o fato deles andarem em volta daquele muro que derrubou a muralha. Vocês imaginem quantos anos aquela muralha estava lá e quanta gente tinha andado em volta daqueles muros e ela nunca caiu. Sabe por que aquela muralha caiu? Por causa da decisão do povo de tomar posse daquele lugar. Aí, aquilo que Jesus já pagou, já morreu, já pagou o preço, ele faz acontecer. Mas quando ele faz acontecer? Quando a minha fé e a tua fé entra em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, sabe, às vezes fé fica um negócio meio nebuloso na nossa mente. A gente, às vezes, sabe, fé, eu tenho fé. Mas, presta atenção, o que é fé? Fé nada mais é do que você ouvir a proposta que Deus tem para você e você começar a se movimentar nela. Isso é fé. A fé sem obras é morta. E isso é fé. Os israelitas ouviram o que Deus tinha para eles, entraram, olharam Jericó, andaram em volta, fizeram o que Deus disse e a muralha caiu. Deus tem algo preparado para você nessa terra. Amados, presta atenção. Tem muita gente enganada com a vida cristã. Tem muita gente que pensa que tudo que Deus quer para você está reservado para o depois, lá no céu. E aí, enquanto vive aqui, vive uma vida miserável. Amados, eu quero dizer para vocês, no céu, Deus não vai precisar de você como testemunha. No céu, Deus não vai precisar a glória dele demonstrada pela tua vida. Porque você está lá com ele, vendo direto a glória dele. Sabe aonde que Deus quer realizar todas essas coisas? Aqui na terra. Aqui na terra, porque lá depois já está realizado. Vocês estão entendendo? Então a posse da tua herança, você entrar e possuir o que Deus tem para você, para glorificar Deus, é uma coisa do aqui e do agora. Parece jornal lá do Brasil, mas é o aqui e o agora. Ok? É para agora, não é para amanhã, você tem que começar a se movimentar. Então veja bem, ó, primeiro item do nosso estudo de hoje. Possuir a nossa herança não é somente uma opção. Tem gente que pensa que possuir a herança é uma opção. Ah, pastor, talvez Deus tenha alguma coisa para mim, mas sabe, eu estou vivendo assim a minha vidinha aqui e tal, e eu estou contente. Você está fora do propósito de Deus. E fora do propósito de Deus é uma coisa horrorosa. Porque você não conta com o selo de Deus sobre a tua vida quando está fora do propósito dele. Não tem como. Você está fora do propósito. Fora do propósito. Ok? Deus tem propósito, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você entender
que você não conta com a proteção de Deus enquanto você está fora do propósito. Exemplo, veja bem, o povo de Israel estava andando no deserto. Deus queria levar eles para a terra prometida, mas no deserto tinha um sol que ia a 70 graus. Era capaz de fritar o cérebro das pessoas. Aí sabe o que Deus fez? Deus colocou uma nuvem sobre o povo. E aí o povo, durante aquele sol horroroso, tinha uma nuvem sobre eles. Agora veja só, imagine, e era Deus que comandava as coisas, como Ele comanda até hoje. Quando Deus queria que o povo andasse, a nuvem começava a se mover. Era assim que eles sabiam quando Deus queria que andasse. Agora imagine a gente lá. Sabe de uma coisa? Aqui está tranquilo, vamos ficar mais um mês aqui nesse lugar. Está gostoso aqui nesse lugar, é deserto, mas está bom e tal. E a nuvem vai andando e você não anda. Você fica sem a proteção de Deus. Se você não estiver no lugar em que Deus tem para você, fazendo o que Deus quer que você faça, você não tem a proteção, nem tampouco a provisão de Deus. Sabe por quê? Porque à medida que a nuvem andava, a Bíblia diz também, tinha uma pedra que saía água da pedra. E 1 Coríntios 10 diz que a pedra era Cristo. À medida que a nuvem andava, adivinhe quem andava também? A pedra. À medida que a nuvem andava também, sabe quem andava também? O maná. Porque todas as manhãs caía maná. Se ficasse lá para trás, a nuvem tivesse andado, não tinha provisão. Não tinha proteção nem provisão. À noite, no deserto, o frio vai muito abaixo de zero. Sabe o que Deus fazia lá para eles? Punha um pilar de fogo, uma coluna de fogo que aquecia aquilo tudo. E não tinha conta da Bel Salto no fim do mês. Era de graça. Se o pessoal não se movesse, a coluna de fogo não ia ficar ali. A pessoa ficava sem a proteção e sem a provisão. Diga comigo. Enquanto nós tomamos posse da nossa herança, nós ficamos debaixo da proteção e debaixo da provisão de Deus. É por isso, irmão, e aí talvez esteja a resposta para alguém. Por que é que a minha vida não está dando muito certo? Ué, a nuvem andou, meu filho. Você ficou parado. Ai, por que essas coisas acontecendo? A nuvem andou, ficou parado. Ou pode ser alguma tribulação. Ok, pode ser isso. Mas uma das maiores causas é que a gente ficou fora do propósito. E aí ficou fora da proteção e fora da provisão. Porque enquanto nós estivermos no propósito, você está dentro da proteção e da provisão. E a proteção e a provisão de Deus é um negócio maluco, gente. Então você está dizendo, o que é isso, pastor? Não, é um negócio maluco. Porque imagina você, está vendo? Olha aí para a tua roupa. Imagina você vestir essa roupa sem tirar ela, 40 anos e ela nunca se rasgar. E os teus sapatos nunca gastarem. Foi isso que aconteceu no deserto. Foi isso que aconteceu no deserto. É um negócio maluco. Você não pode entender. É bom demais. É bom demais, porque Deus é bom demais. Vai lá para Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Ok? No capítulo 1 do livro de Juízes, nos conta uma história tremenda. O capítulo 1 nos conta uma história a partir do capítulo 1, versículo 27, que Deus tinha dito para o povo, olha, vocês vão entrar na terra e vocês não vão deixar nenhum desses moradores da terra, porque vocês são meus instrumentos de juízo. Ah, hoje de manhã você está aprendendo uma coisa diferente. Talvez você ainda não sabia, talvez já sabia, mas eu não sei se sabia. Tem muita gente que me pergunta, pastor, por que é que quando o povo de Israel entrou na terra, tinha uma ordem dizendo, mata todo mundo, não deixa ninguém. Sabe por quê? Se você voltar lá para o livro de Gênesis, você vai achar, escrito no livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão, que Deus diz para Abraão, e 400 e tantos anos depois, você vai sair dessa terra,
e vai entrar na terra que eu prometi para você. E daí está escrito o seguinte: porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus e de todo aquele povo da terra. Deus é tão bom que o povo de Israel teve que se desenvolver no Egito, no cativeiro, por causa da misericórdia de Deus para com aquele povo que estava na terra. Mas a misericórdia de Deus tem limites. E o limite da misericórdia de Deus, quem sabe qual é? O limite da misericórdia de Deus é a justiça de Deus. Se por causa da misericórdia de Deus ele se tornar injusto, ele não é Deus. Também se por causa da justiça ele se tornar não misericordioso, também não é Deus. O caráter de Deus não tem contradição. 450 anos Deus esperando que aquele povo se voltasse para ele. Não se voltou. Quando chegou na hora, Deus disse: vai e executa o meu juízo. Vocês são meus braços para executar juízo. Agora tem um problema. Se vocês executarem o meu juízo de maneira incompleta, problema para vocês. Porque vocês vão deixar esse povo no meio de vocês e eles depois vão escravizar vocês. Leia a história de Israel para ver. Foi exatamente isso que aconteceu. Então no capítulo 1 de Juízes, começa nos dizendo: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. E aí vai dizendo, Efraim também não expulsou. Agora vai no capítulo 2, versículo 1. Possuir a nossa herança não é uma opção. Por quê? Porque possuir a herança é entrar na aliança que Deus tem com você. Gente, Deus tem uma aliança com você. E essa aliança, você entra nessa aliança enquanto você possui a herança que Deus te deu. Se você resolver não possuir, você não entra na aliança. Veja o que está escrito no versículo 1. Juízes 2:1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a essa terra, que sob juramento havia prometido a vossos pais. E disse: eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com esses moradores. Deus não invalida aliança com você nunca. Levanta a mão direita e diga: Deus, mão direita, diga: Deus nunca invalida a aliança dele comigo. Baixa a mão. Agora diga baixinho: mas eu posso invalidar. Deus não invalida, mas a gente pode invalidar. Foi isso que o povo de Israel fez. E como é que o povo de Israel fez? Eles deixaram parte da herança deles na mão dos inimigos de Deus, na mão das pessoas que Deus já tinha julgado e condenado. Então, nessa altura do campeonato, eu quero fazer uma pergunta para você. Olha para mim aqui, todo mundo. Olha para mim. Aonde está a tua herança? Está nas tuas mãos ou está na mão dos inimigos de Deus? Essa pergunta é séria. Deus não invalida a herança, mas muitas vezes nós invalidamos porque deixamos a herança de Deus para nós na mão dos nossos inimigos. E a pergunta é essa: onde está a tua herança? Onde estão as coisas que Deus tem para você? Onde estão as coisas que Deus tem para a tua família? Onde estão as coisas que Deus tem para você do ponto de vista financeiro? Nós vamos ver tudo isso para frente. Mas eu estou só querendo despertar a tua mente. Aonde está? Aonde estão as promessas de Deus para a tua vida? Você já entrou na posse delas? A tua herança consiste de todas as promessas que Deus tem para você. E eu sempre digo isso aqui, mas eu quero dizer mais uma vez. Uma vez eu entrei numa de descobrir as promessas que Deus tinha para mim. E eu pensei assim: eu vou descobrir as promessas que Deus tem para mim, lendo a Bíblia, e tudo que é promessa que tiver no plural, que não for específico para alguém, eu sei que é para mim. Sabiam que é isso? É assim? Toda promessa na Bíblia que está no plural pertence a você. Não é específica para alguém lá daquele tempo. É geral. É para você. E eu comecei a escrever as promessas. Não fui muito longe, decidi parar. Sabe por quê? Porque era tanta promessa que eu disse: eu não vou muito longe nesse negócio, eu vou parar por aqui, porque o que Deus tem para mim é muita coisa. Gente,
É por isso que tem versículos como esse na Bíblia: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É tanto, é tanto. Mas o problema é o seguinte: nós estamos tomando posse das promessas de Deus? Você está tomando posse do que Deus tem para você? Você está entrando na herança? Se você estiver entrando na herança, você está se mantendo na aliança. Você está se mantendo na aliança. E sabe qual que era a aliança que Deus fez? A aliança que Deus tem com você é a aliança que Deus fez com seu pai na fé, chamado Abraão. E vocês sabem qual que é a aliança que Deus fez com Abraão um dia, lá no passado? A aliança era assim: ele tinha que ofertar para Deus sacrifícios, e aí ele tinha que dispor de certa maneira, isso está escrito lá no livro de Gênesis, e aí depois ele tinha que andar por meio dos sacrifícios que ele tinha colocado para Deus. Sabe o que aquilo queria dizer? Tudo que Abraão era e tinha era de Deus, e tudo que Deus tinha era dele. Todas as coisas. Eu sou de Jesus e ele é meu. Essa é a aliança. Essa é a aliança. E Deus diz: eu nunca vou quebrar a aliança. Então nós não podemos quebrar. Nós não podemos deixar nossa herança na mão do inimigo de Deus. Então, o nosso assunto é: possuir a herança não é uma opção. Claro que não é uma opção. Porque se você não possuir, alguém está na posse dela. E se você que é filho não estiver na posse dela, sabe quem está? Inimigo. E você acha que agrada o coração de Deus? Você acha que isso é plano de Deus? Nunca. Então vamos para frente. Então, nós não temos opção. Nós precisamos, porque Deus tem uma aliança. E possuir a nossa herança é entrar na aliança. Versículo 2. Possuir a nossa herança é cumprir a parte na aliança. Não deixar o inimigo nela. Versículo 2, veja aí, ó. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Repita comigo. Que é isso que fizestes? Não sou eu que estou fazendo essa pergunta. É Deus. Deus está perguntando para você essa manhã: que é isso que você está fazendo? Deus está dizendo: que negócio é esse? Eu tenho propósito, planos para você, mas você está deixando na mão do meu inimigo. Que glória eu tenho nisso? O meu nome está sendo envergonhado, porque os inimigos estão dando glória a outros deuses, e o teu negócio é ir lá, bater na mão deles e dizer: solta a minha herança. Tomar posse da sua herança e glorificar o nome do Senhor. Não pode deixar a tua herança estar glorificando a deuses que não são deuses na mão do inimigo. Você entendeu? Então, possuir a herança, amados, não é uma opção. É de Deus esse negócio. Veja, presta atenção nisso. Eu sei que é de Deus isso que eu estou dizendo. Deus está falando com muita gente aqui, inclusive comigo. Veja bem, Deus não te trouxe nesse mundo para ficar na obscuridade, para ficar na sombra. Pastor, o senhor parece o Joe Osteen, assim, aquela pregação. Não interessa se é o Joe Osteen ou quem que é, interessa que é a Bíblia. O que a Bíblia diz de você? A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Não se acenda uma candeia e ponha embaixo. Põe no alto para iluminar. Então, você não foi feito para ficar nas sombras. Você foi feito para ser colocado num lugar alto, para iluminar. E sabe o que muitas vezes isso significa? Isso passa pelo teu emprego, por exemplo. Passa sobre o que você está fazendo. Porque às vezes nós arranjamos um empreguinho e ficamos na zona de conforto, escravizados por um senhor que muitas vezes nem crente é. E pior é que está cheio de senhor que às vezes é cristão e ainda escraviza. O que é pior. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, a tua herança passa até pelo trabalho que você faz. A tua herança passa por quem vão ser os seus filhos. Porque a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.
Passa pelo teu desenvolvimento pessoal. Ai, pastor, quantos anos você está aqui nesse país? Eu estou aqui 15 anos, pastor, mas eu não consigo aprender essa língua. 15 anos? E não consegue aprender a língua? Você acha que Deus trouxe você aqui para esse país para ficar naquele grupo social separado, no gueto? Você acha que Deus te criou e te trouxe aqui para ficar no gueto? Porque isso é o que acontece. Você fica no gueto. Tudo que você sabe é ir na Minas Empório, comprar as coisinhas lá, que não precisa falar inglês, vai mas não sei aonde, come num restaurantezinho brasileiro. Isso é gueto. Você acha que Deus te trouxe para um país de primeiro mundo para você comer as misérias do país do primeiro mundo? Excuse me. O Senhor está me deixando irritado, isso é de Deus. É para ficar irritado mesmo. É para se revoltar contra a péssima condição e sair dela. Vocês estão entendendo? Se o Senhor te trouxe aqui, Ele te trouxe para grandes coisas. Eu quando vim para cá, eu vim para cá para estudar, amados. E eu saí de lá, falava um inglesinho desse tamanho, mas sabe aonde que eu fui? Eu fui na Universidade de Colômbia, uma das melhores desse país, para fazer o meu mestrado. Quando chegou a hora de fazer um doutorado, sabe onde fui? Eu escolhi uma das melhores universidades que tem um doutorado cristão em educação, Trinity. E aliás, um dos mais caros. E eu fui lá, e fiz o mestrado, e fiz o doutorado. E a Anice está aí. Quais foram meus grades? Nunca tirei menos de A+. Nota máxima. Nunca tirei menos. Porque eu não vim aqui para ser gueto. Eu vim aqui para comer o melhor da terra, para desfrutar do melhor da terra. Vocês entenderam? Esse país é cheio de oportunidade para desenvolvimento. Até essa igreja aqui, que é uma igrejinha, a gente tem oportunidade para desenvolvimento. Eu estou dando um curso aqui que vocês não têm ideia. É fruto de todo o meu estudo até hoje, na terça-feira. A minha pergunta é, cadê você? E é um curso para desenvolvimento. Eu disse, nesse curso vai ajudar você no teu trabalho, em tudo que é coisa. Vocês estão entendendo? Então você foi criado por Deus para tomar posse da tua herança. Se você não estiver fazendo isso, está errado. Porque se você não estiver tomando posse, tem alguém tomando posse, o inimigo de Deus. E os deuses do inimigo de Deus estão recebendo a glória, enquanto que o nosso Deus está chupando um dedo. E a gente não quer isso. A gente não quer isso. A gente não quer isso. Você já sabe dessas histórias todas, eu vou lembrar essa para você de novo. Aí eu estava lá em Chicago, terminei a universidade, aquela bênção toda, aí houve uma opção de a gente ficar por aqui para representar a missão nossa, a MID, aqui nos Estados Unidos. E aí eu disse, mas aqui não tenho vocação para pinguim, Chicago não. Muito frio. Falei, vou para Atlanta. E aí, pergunta para a Anice. A Anice está ali, minha esposa está sentada ali. Pergunta para ela, porque ela que sente o drama das coisas. Ela que sente o drama, as mulheres é que sabem mais das coisas. Porque o calor bate nelas, das decisões que a gente toma. Então veja só, aí o que acontece? Aí Deus diz, você vai ficar aqui, mas você vai fazer o seguinte, você vai viver pela fé. Eu falei, já sabemos viver pela fé. Fizemos isso no Brasil? Pergunta para a Anice, 2 vezes. Ela conta a história para vocês que você vai ficar de boca aberta. Aí Deus disse, vai viver pela fé. Eu falei, muito bem, Senhor, já estamos vivendo pela fé. Aí Deus disse para mim, não é bem isso que eu estou falando. Você vai no Brasil, porque eu vim para cá e eu sou o único pastor que eu conheço que veio com o salário da igreja integral. Naquele tempo, quando nós viemos para cá, o dólar estava 1 a 1 com o real. A minha igreja botou
o nosso salário em dólar e continuou pagando até o dia que nós não quisemos mais nosso salário. E aí Deus falou para mim, agora você volta lá e você vai dizer para eles que você não quer mais o seu salário. Eu sou a única pessoa que eu conheço, que teve que lutar para se livrar de um salário de $5.000 por mês. Deus disse para mim, você não vai ficar com esse salário. Aí eu liguei para o pessoal, pastor Cleverson, e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu terminei aqui, era para mim voltar para o Brasil, não estou voltando, entendi de Deus que eu devo ficar, blá, 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 blá. Então, eu não quero mais receber a oferta da igreja. Aí o pastor Cleverson disse para mim, o negócio é o seguinte, deixa eu falar aqui com o pessoal, nós vamos fazer uma reunião e te avisamos. Aí, o pastor Cleverson fez uma reunião. Eu vou resumir a história. Eu tive que ir no Brasil para convencer os irmãos. Eu gastei uma passagem para ir no Brasil, para convencer os irmãos a não mandar mais meu salário. Isso porque eles são uma bênção, claro. Porque eles disseram, não, então você não vai mais ser pastor, mas você vai ser o nosso missionário. Falei, não. E nós viemos para cá com a Anice. E quando for para vir, eu disse, Senhor, chega de pagar aluguel. Porque até então a gente estava estudando, mudando, pagando aluguel. Falei, nós vamos para lá e nós vamos comprar uma casa. Eu e a Anice descemos para cá, sem nem um centavo no bolso, sem crédito. Vocês sabem como é que funciona aqui? Vocês estão aqui? Os cartões de crédito que a gente tinha era tudo do Brasil, não tinha zero de crédito aqui. Nós descemos para cá e compramos a nossa casa. Compramos sem entrada, a casa que eu entrei, Deus colocou no coração, lá onde está a Fabiana e o Júlio. Porque agora estamos na outra que estava no coração da Anice, que ela estava no meu. As mulheres ganham sempre, né? Então. E eu tenho 2 casas aqui. Então o negócio é o seguinte: eu não vim aqui para viver no gueto. Eu não vim aqui para viver no gueto. Eu quero dizer para você, possuir a tua herança não é questão de decisão sua. Ou você possui, ou você está expondo o teu Deus. Você não está glorificando o teu Deus. Estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? Deus quer abençoar você, mas você tem que se mover. Fé em ação naquilo que Deus tem para a tua vida. Vamos para frente, ok? Versículo 3. Possuir a nossa herança, não possuir a nossa herança é dar autoridade ao inimigo. Presta atenção. Presta atenção, porque talvez aí seja o ponto que você tem perguntado para Deus. Por que Deus está acontecendo isso? Talvez é por isso. Veja o 3. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Você está vendo? Ou você toma o que é teu da mão do teu inimigo, ou ele fica por teu adversário. E os deuses do teu inimigo por laço na tua vida. Não é opção. Não é eu vou ver se eu quero. Não é eu ficar na zona de conforto. Você não pode pensar mais do que você deve. Você só tem que pensar de você do jeito que Deus pensa. Um dia eu estava falando com alguém, isso foi ano passado, eu tive que rir. Eu estava falando com um amigo meu, não é cristão, brasileiro. Eu estava almoçando por aí. E aí ele estava lá e começamos a conversar. E aí eu estava falando para ele de umas coisas assim, tal, como Deus estava me abençoando. Ele falou, nossa, você parece ser uma pessoa... nossa, parece que você... parece até um Deus. A pessoa disse para mim. Eu falei, não, eu não sou Deus. Eu sou só filho dele. Aí até eu ri no final, isso aconteceu comigo ano passado. Aí até eu ri no final, porque foi tão espontâneo. Mas pastor, não, eu sei que eu não sou Deus, mas eu sei quem eu sou filho dele. Eu não preciso ser Deus, eu só preciso ser filho dele. Você não precisa bancar Deus, você não precisa ser Deus, só precisa ser filho, e você é. Agora, o que nós estamos falando aqui nessa manhã é como viver como filho. Você precisa ser o que você já é. Agora a pergunta é, você está vivendo quem você é? Ou está vivendo outra identidade? Desculpe a minha garganta. Vamos para frente. Capítulo 22, versículo 8. Aliás, Josué 22, 8. Vai para frente, vamos mover. Ok? Aliás, vai para trás. Josué
Tá, antes de Juízes, ok? Josué 22, 8. Veja o que diz esse texto. Diz assim: Ele lhes disse: voltai às vossas tendas. Vamos ler todo mundo junto, por favor? Às vezes a gente fica lendo assim e o pessoal fica pensando, é o pastor João imaginando. Vai lá, vamos ler aí, está aí na nossa tela. E lhes disse: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata e ouro, com cobre e ferro e muitíssimos vestidos, e reparti os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Você está entendendo o que nós estamos lendo? É isso aí que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nossa herança, tudo que Deus nos deu está na mão do inimigo. Josué 28, você tem que ir lá e dizer: solta do que é meu. Porque meu Deus me deu, Jesus já morreu para pagar o preço. Agora eu quero possuir e oferecer como glória ao meu Deus. E o que é que o texto diz? Que está na mão do inimigo. Grandes riquezas. Você não tem olhado para você mesmo e pensado, mas peraí, se a Bíblia diz, onde é que está o meu? Cadê a minha parte? A tua parte falta você tomar posse. Falta você tomar posse. Pastor, mas que tal se Jesus me fez para ser pobre? Se Jesus te fez para ser pobre, aleluia. Mas essa é a exceção da regra. Porque a regra geral não é isso. A regra geral não é isso. Se Jesus te chamou para ser mártir, melhor você ser mártir. Ok? Mas a regra geral não é isso. A regra geral é aquilo que a Bíblia fala como sendo geral. E sabe o que a Bíblia fala como sendo geral? Que o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é o que possui as promessas do seu Deus. Tudo que Deus deu está na mão do inimigo. Riquezas, muitíssimo gado, prata, ouro e ferro, muitíssima roupa. Nossos filhos, nossas filhas, nossa esposa. Na mão de quem está o seu filho? Na mão de quem está seu esposo, sua esposa? Na mão de quem? E aí você pode acrescentar. Aqui falou para aqueles irmãos do Velho Testamento. Mas se essa palavra aqui for traduzida para hoje, ela vai dizer: emprego de excelência. Educação de excelência. Você vai se exceder. Vai dizer aqui para você: você vai morar de maneira excelente. Seu carro vai ser excelente. As coisas que você vai ter vai ser excelente. Sabe por quê? Porque lá no céu você não vai ter nada disso. O negócio é enquanto a gente está aqui. É aqui que eu e você vamos demonstrar a glória do nosso Deus. Chega de pensar que a vida cristã, que tudo se resume lá para o tempo que a gente vai para o céu. Porque a maioria da igreja está pensando assim. É só para depois. Lá depois, você não precisa fazer nada. Entendeu? Você já vai estar lá com Deus. Então, possuir a nossa herança não é opção. Vamos lá para o segundo ponto. Como possuir a nossa herança? Josué capítulo 18. Vamos lá, fica no Josué 18 agora. Como é que nós vamos possuir a nossa herança? Começa pelo versículo 3. Vamos ler todo mundo junto. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em entrardes para possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos deu para você? Porque os vossos pais não viram nem a cor. É tua. Esse é o assunto. O Deus dos vossos pais te deu para você. O Abraão só passeou na terra. Agora a terra era deles. Chegou a hora da tua herança. Então, qual é o problema nosso, irmãos? É sermos remissos. Sabe o que é a pessoa remissa? É aquela pessoa que não faz o que tem que fazer. É aquela pessoa desobrigada com as suas obrigações. É aquela pessoa irresponsável.
Esse é o remisso. Aí o Josué chegou para o pessoal já tinha ido lá. Gente, antes desse texto, tem uma lista enorme dos reis e das terras que foram possuídas. Mas tinha alguns irmãos que ainda não tinham entrado na herança deles. Aí o Josué falou: gente, que negócio é esse? O que é isso? Para de ser remisso. Para de se alegrar só com a bênção dos outros. Se alegre também. Mas e a tua? Pare de se alegrar porque a tribo de Dan possuiu herança. E a tua herança? Entenderam? É isso que Josué está dizendo. E é isso que Deus está dizendo para você hoje. Você está pensando que Deus é um Deus de acasos? Você veio parar aqui nesse país por uma sorte do acaso, por uma coisa? Você não é o Deus da Bíblia, gente. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de propósitos. Aqueles que Deus não queria que viessem nesse país não estão aqui. Negaram o visto deles, tentaram vir lá correndo pela divisa do México, pegaram, mandaram de volta 3, 4 vezes. Eu conheço gente que foi mandado de volta 5 vezes. Deus não queria aqui. Por que você está aqui? Por que você não foi mandado embora? Porque tem um plano para você aqui. Agora a pergunta é: como é que você está sendo? Remisso? A Bíblia diz que para possuir a nossa herança, a gente não pode ser remisso. Então, essa palavra de hoje é um wake-up call. Acorda! Se toca! Se toca! Acorda, se toca! Se toca, acorda. Wake-up call. Não seja remisso. Sai da tua zona de conforto. Vai para aquilo que Deus quer que aconteça na tua vida, porque Ele quer ser glorificado. A razão da tua existência não é você mesmo, é Deus, a glória dele. Agora, como é que Deus vai ser glorificado numa vida de um perdedor, de uma perdedora? Conta para mim que glória que tem nisso. Fala para mim. Vocês estão entendendo? Essa é a palavra para você hoje. Versículo 3 ainda. Deixa de ser remisso. E aí diz mais uma coisa interessante. Aí no versículo 3. Presta atenção. Aliás, versículo 4. De cada tribo escolhei para que eu os envie. E eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Sabe o que Deus está dizendo? Se acorda, começa a fazer um levantamento da tua herança, faz um gráfico do que Deus quer para você, começa a pôr no papel aqueles desejos do teu coração. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aqueles desejos do teu coração que não são profanos, porque tem tanto desejo profano, que não são egoístas, porque tem tanto egoístas, mas tem desejos que é o próprio Espírito Santo colocando no coração, te estimulando a se levantar. Pastor Paulo está contribuindo aí. Veja só, os desejos de Deus, além de abençoar a nossa vida, Ele vai acabar espirrando para a vida dos outros a bênção, porque Deus te constituiu para ser uma bênção. Está escrito na Bíblia: ser tu uma bênção. Entenderam? Então olha só, começa a fazer. Gente, começa a fazer. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Há um tempo atrás eu disse assim: Senhor, eu tenho umas terras lá no Brasil, mas eu quero aumentar esse negócio no mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. E tem mais. Eu quero fazer alguma coisa aqui também, com tudo aquilo que Deus me deu. Porque até hoje eu e a Anice não pusemos a mão no que Deus nos deu. Mas agora a gente vai começar a pôr, porque Deus disse que chegou a hora. Nós vivemos pela fé, dependemos, vivemos tendo como se não tivéssemos.
Glória a Deus. E foi assim que a gente conheceu o nosso Deus. É assim que hoje a gente não se assusta com nada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Já comecei a fazer o cálculo. Já decidi. Já decidi como vai ser. Vocês entenderam? Então, começa a fazer o cálculo. Começa a fazer um levantamento da tua herança. Começa a fazer. O que você vai fazer com a tua herança? Como é que vai ser? Começa a fazer isso. Versículo 8. Começa a se alinhar com a vontade de Deus quanto à sua herança. Versículo 8. Veja o que diz aí no versículo 8. Dispuseram-se, pois, aqueles homens, e foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai o gráfico e tornai a mim aquilo aqui vos lançareis sortes perante o Senhor em Siló. Aquilo que for do Senhor, que cair para você, é teu. Lançar sortes não é jogo de loteria. Lá no Velho Testamento tinha duas pedras, uma chamava Urim e outra chamava Tumim. Quando eles queriam saber qual que era a vontade de Deus, eles rolavam aquelas pedras e Deus falava com eles. Hoje, e sabe, aquilo era um símbolo do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está em você, você não precisa de pedra. Eram umas pedras lindas, coloridas, mas você não precisa mais disso. Você tem o verdadeiro Espírito Santo no seu coração. E Ele vai dizer qual é a tua parte. Você está entendendo? Então é isso que nós temos que fazer. Nosso tópico agora é como é que a gente possui. Primeiro, não é uma opção. Segundo, ok, não é opção, como é que a gente possui? Nós dizemos, se alinhando à vontade de Deus. Deus tem uma vontade perfeita e agradável para você. Levanta a sua mão, vamos dizer isso, vamos declarar. Diga assim: Deus tem para mim uma boa, santa, perfeita e agradável vontade. Você só citou a Bíblia. Não é um mantra que você está fazendo. Não é um pensamento positivo. Bíblia é um negócio de onde vem a tua fé. A palavra de Deus é o que opera a fé em você. Entendeu? É assim. É assim que funciona. Então você começa a se alinhar à vontade de Deus. Agora tem uma outra coisa. Sabe o que começa a acontecer? Ele disse assim: o pessoal, vocês vão lá e faz um mapa do negócio. Ainda não estão vocês lá, mas vocês assumem a autoridade espiritual sobre o lugar. Daí depois vocês vão lá e expulsa tudo que é gigante, tudo que é gente que estiver lá. Sabe, gente, às vezes nós não tomamos posse da herança, porque a tomada da posse da herança começa com você assumindo a autoridade espiritual. Você tem que ir lá, olhar, demarcar e dizer: aqui, é aqui, é aqui. Um dos homens de fé da Bíblia, que entraram na terra, chamado Caleb. Teve 2 que entraram, só 2. Josué e Caleb. Daqueles que saíram do Egito. O Caleb, ele olhou num monte e falou assim: eu sou o cara de monte. Esse negócio é comigo, eu amo montanhas, coisas assim. Ele chegou para Moisés e disse: aqui, eu quero aquele monte. Só que tinha um pequeno problema. Os gigantes, aqueles de 2,5 metros, habitavam no tal da montanha. E o Josué disse: olha, se gigante habita lá é coisa boa. É esse que eu quero. Eu quero ir para aquele lugar. E aí quando chegou a hora, ele chegou para o Josué e disse: olha, o Moisés me deu por herança aquele monte. Eu vou entrar na minha herança. Vou lá e tomo. Ele foi lá e tomou. Expulsou todos os gigantes que tinha lá. Você escolhe a sua herança. Você determina. Você toma autoridade espiritual sobre o negócio. Você toma autoridade espiritual. Você diz: olha, isso aqui está no meu coração. É vontade de Deus que eu entre aqui. Eu estou olhando o negócio, botei meu olho, gostei, é meu. Estou lembrando de quando a gente comprou a nossa casa, a primeira casa. Aí eu cheguei assim e tinha uma velhinha que veio lá de Boston. Não deu certo aqui, não gostou do lugar, muito quente para ela. E aí eu olhei assim, quando nós estávamos aqui, tínhamos 4, 5 dias para comprar uma casa. Aí, já passando alguns dias, eu
botei o pé assim, abriu a porta, eu vi a escadaria que vai para lá, uma que vai para baixo. Deus falou comigo, é essa. Aí eu disse para o camarada, o realtor, não precisa entrar. Ele falou, não, mas a gente já está aqui. Eu falei, tá bom, então vamos entrar. Aí cheguei para a velhinha e disse para ela assim, ó, comprei a sua casa, a casa é minha. Ela falou, olha, não fala assim para mim, porque já teve aqui uma meia dúzia que disseram a mesma coisa até agora, eu estou aqui. Eu falei, mas não chego, eu não tinha chegado ainda, agora eu cheguei. E adivinha, eu não tinha crédito, eu não tinha nada, eu não tinha emprego. Aí eu disse, olha, a casa é minha, vamos embora. Aí o moço, uma bênção, né? Evangelizamos ele, aliás. Aí ele perguntou assim, escuta, como é que está teu crédito? Eu falei, joia, não devo nada para ninguém, não tenho cartão de crédito, estou limpo. Ele falou, meu Jesus, você não tem nada de crédito. Eu falei, como não? Ele falou, não, você tem que ter história de crédito, você tem que dever, pagar, você tem que construir história. Eu falei, não interessa, não interessa, a casa é minha. Ele falou, tá bom, quanto você vai dar de entrada? Nada. Falou, não tem crédito, não tem nada para dar de entrada na casa. Eu falei, não. E ele falou, e tem mais, vou te deixar minha procuração, meu power of attorney, e vou de volta para Chicago. E já venho com a mudança. E você faz aqui o negócio para mim. Ele falou, ai, você trabalha onde? Eu falei, não trabalho, só estudo. E fomos embora. E olha, eu vou só contar mais uma coisinha, daí nós vamos para frente, porque esse negócio... Mas eu estou me vendo aqui nessa história. Você, quando olhar para você mesmo, você tem que se ver nessa história. Coisas na tua vida acontecendo. Por causa que você tem que se movimentar, você tem que ir lá olhar, viu, gostei, é meu. Assuma a autoridade espiritual. O resto, eu vou lá e expulso os inimigos. Aí, eu sei que eu ligava sempre para o moço, né, de semana em semana, como é que tá? Nada. Nada. Falou, ó, sem entrada não tem jeito. Eu arrumei aqui um banco que até financia para você, sem entrada não tem jeito. Na semana seguinte eu liguei, ele falou assim, olha, você não vai acreditar. Eu falei, claro que eu acredito, pode contar. Ele falou, eu descobri aqui uma fundação chamada Nehemiah Foundation. Sabe o que esse pessoal faz? Eu falei, nem ideia. Ele falou, eles dão entrada para a casa dos pastores que estão se movendo de outros estados para cá. Eles dão entrada para comprar casa. Para o mortgage, já temos a entrada da casa. Falei, ó, já suspeitava desde o princípio. Eu já sabia, eu criei. A Bíblia diz assim, criei, por isso falei. Então, na questão da tua herança, gente, você tem que ir lá, botar o olho, olhar as coisas que já te deu. Quais são as coisas que Deus já te deu? Tem gente aqui que ainda não botou o olho na sua herança. Tem que botar o olho. Porque se você não botar o teu olho que é santo, tem outros olhos gordos sendo botados na sua herança, que é o inimigo. Sabe? Que é um inimigo, safado, querendo tirar a glória que é de Deus, que é tua. Bota o olho na sua herança. Isso até vale para você, viu, Felipe? Acho que isso é profético, hein? Então, olha só, você tem que assumir a autoridade espiritual. Com a tua autoridade espiritual, é que você vai fazer que a herança funcione nos padrões de Deus. Isto é, você não pode corromper a tua herança. A tua herança é de Deus, ela precisa ser de Deus, e você tem que administrar ela do jeito de Deus, nos padrões de Deus. Ok? É assim que tem que ser. E quando você começar a entrar nisso, ninguém tira da tua mão. Ninguém tira da tua mão. Vamos aí para a última coisa. Por isso é necessário mudança de mente. Gente, sabe por que tem muita gente aqui que ainda não entrou na herança? Por causa da mente. Mente errada, mentalidade. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, como é que é? Vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente. Sai desse século, se transforma. Começa a acreditar que você é quem Deus diz que você é. E que você tem o que Deus diz que você tem. É isso que tem que ser. Tem que começar a crer. Começa na autoridade espiritual. E aí você toca do jeito de Deus. Mas isso tem que transformar a mente da gente primeiro. Porque o empecilho não é Deus. Deus já comprou, pagou o preço. Jesus morreu, o sangue foi derramado. Gente, eu não sei como dizer melhor do que isso. Eu vou dizer isso e daí nós vamos para frente. Quando Jesus levantou os braços assim e estava pregado na cruz, ele disse uma palavra. Ele disse, está consumado. Sabe o que significa isso, em outras palavras? Não existe nada mais para ser feito. Sabe o que isso significa na prática para você? Não existe nada mais para ser feito a teu respeito. Tudo o que era necessário para ser feito foi consumado. É a morte e a ressurreição de Jesus. Não é porque você é diferente, não é porque você é não sei o quê, não está baseado em você. Está baseado na pessoa de Jesus. Está consumado. Ponto. Vamos para frente. Agora, por que Deus nos dá herança? Porque tem muita gente que pensa, eu quero entrar na minha herança. E sabe, a herança, para muita gente, é uma praga. A destruição. Vocês conhecem a minha história, né? Deus disse para mim, a herança quando é dada antes da hora, no fim, não se torna proveitosa. Eu disse, segura a minha herança, está segurando por quase 40 anos. Sei lá, muito tempo. Muito tempo. Mas eu estou entrando no posse da minha herança. Estou preparado e o negócio é agora. Agora veja bem, por que Deus nos dá? E eu sei o que eu vou fazer com ela. Êxodo capítulo 7, versículo 16. Está aí na tela, vamos lá? Vamos ler todos juntos, vamos lá. E lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, para dizer-te, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, Deus já soltou uma palavra a teu respeito. Deixa aquele ir. É para você, Kelly. Deixa aquele ir. Deus já soltou uma palavra a teu respeito. Deixa ir. A palavra está dada. O inimigo já não pode mais te segurar. Não tem como. Porque se ele tentar segurar, você já sabe da história. 10 pragas em cima dele. Não tem mais como segurar. Não tem. Então olha só, para que é que o Senhor quer que a gente possua a nossa herança? Para que possamos servi-lo. Gente, a tua herança não é para fazer você independente do teu Deus. Levanta a mão direita. Tem que ser proclamação. Diga assim, a minha herança não é para me tornar independente do meu Deus. Amém. Pode baixar a mão, porque tem muita gente que Deus abençoa e a pior coisa que ele podia fazer era ter abençoado. Vira maldição, porque a pessoa vira independente. Então com você não vai ser assim, no nome de Jesus. A segunda coisa, Deus te dá herança para você cuidar, cultivar, guardar o que Deus fez para você. Gênesis 2,15, vamos ler. Tomou, pois, o Senhor Deus e pôs o homem pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gente, Deus tem você como administrador dele aqui. O administrador é aquela pessoa que tem a autoridade do dono para dispor as coisas. Segundo a Bíblia diz muitas palavras a respeito disso. Uma delas é despenseiro. Despenseiro é a pessoa que tem a chave da despensa, onde está toda a provisão para o restaurante, é o que tira todas as coisas. Despenseiro. Tem um outro nome atualmente isso. Mas presta atenção. Sabe, o Senhor pôs você aqui para cuidar do que é dele. Gente, o diabo não é dono dessas coisas. Gente, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O diabo está cirandando com todas as coisas por aí. Não é para ser assim. As coisas estão aí
Sabe o que diz Efésios capítulo 1, lá no versículo, nos fins dos versículos? Que Jesus é o cabeça. E para ele ser o cabeça, Deus deu a igreja. Deus deu Jesus à igreja, a qual é o seu corpo. Até que ele ponha tudo debaixo dos seus pés. Quem é o corpo? A igreja. Quem é o cabeça? Agora quem é os pés? A igreja. Aonde que tem que estar as coisas debaixo? Dos pés. Leia Efésios capítulo 1, os últimos versículos lá. Está escrito exatamente isso. Você pensa que Deus abandonou o projeto original dele, que tinha no jardim? Deus criou um jardim. Disse para o homem, crescei. Presta atenção nisso. Deus criou um jardim. Colocou Adão e Eva no jardim. E disse para eles, crescei e multiplicai-vos. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto vocês crescem e se multiplicam, vocês expandem o jardim de Deus sobre a terra. Deus não mudou esse projeto. Tem muito crente bobo hoje em dia. Está dizendo assim, ai, o mundo está na mão do maligno, mas glória a Deus, Jesus já está voltando e eu vou com ele. E a glória de Deus aqui? Cadê? E a autoridade de Deus aqui? A Bíblia diz, até que ele ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí o Senhor Jesus volta. Então para com a ideia boba de que enquanto a gente não assumir a autoridade, Jesus vai voltar. As coisas têm que estar debaixo dos seus pés. E aí ele volta. E diz a Bíblia que quando ele voltar, ele vai pegar tudo e entregar ao Pai. Dizer, Pai, submeti tudo. Está aqui. E sabe, nós somos a boca de Jesus hoje. Os olhos de Jesus. Os pés, para pôr embaixo. As mãos. A Bíblia diz, nós porém temos a mente de Cristo. Não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. Então, para que é que Deus nos dá herança? Deus não dá herança para mim ficar independente. Deus me dá para mim servir, para mim expandir o que Ele fez, para mim viver o reino e expandir o reino. Lucas 6, versículo 20. Ok? Vejam aí, ó. E enviou-os para pregar o reino de Deus e fazer curas. Então, levantando os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós, os pobres, porque de vós é o reino de Deus. Pobre segundo esse mundo. Pobre no sentido, pobre de espírito, não quer dizer uma pessoa panaca, não quer dizer um boboca. Sabe? Pobre de espírito é alguém forte, alguém que funciona de acordo com o espírito. Ok? Então, olha só. O reino de Deus. Sabe para que você e eu estamos aqui? Para implantar o reino de Deus. Para chegar em lugares onde o reino de Deus não está implantado e a gente dizer, isso aqui Deus governa. Sabe o que é reino? É governo. Governo. Vocês que limpam casas, nas casas que vocês entrarem, chegou o governo de Deus. Porque quando você chega, chegou o governo. Nas casas que vocês cuidam das crianças, quando você chega, chegou o governo. Se as crianças lá eram... Mudou. Agora chegou o governo. O Espírito Santo está. A vida de vocês. Quem sabe Deus pôs você lá justamente para salvar aquelas crianças. E aquela casa. Quando você chega, chegou o governo. Querem saber mais disso? Pergunta para Nice. Quando é que acontecia quando ela entra nas casas? Pergunta para ela. Ela te conta. Tem que ter consciência do reino. Mas sabe por quê? Capítulo 22, 8 de Josué. Vamos lá, Jimmy. 22, 8 de Josué. Vamos ler todos juntos? Eles disse, com grandes e com muitíssimo e ouro, cobre e ferro, com muitíssimo vestidos, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Primeiro, Ele quer que você tenha para poder dar. Você não pode dar sem ter. Ele quer fazer você abundar. Aí você vai dizer, pastor João, o senhor só está lendo o Velho Testamento. Infelizmente tem crente aqui que pensa que o Velho Testamento é uma Bíblia e o Novo é outro. E são contraditórios. Não são. O que você achar no Velho Testamento está no Novo. O Novo Testamento é como se você pegasse
uma laranja espremesse. O Velho Testamento é laranja, é o suco. Não tem princípio no Novo Testamento diferente do Velho. Nós não temos duas Bíblias. A nossa Bíblia é uma, Velho e Novo Testamento. E os princípios são os mesmos. Agora vamos ver então isso no Novo Testamento. Vai lá, Jimmy, coloca para nós no Novo Testamento. Só para você não ficar confuso, porque às vezes pode ficar um pouco confuso. 9, desculpe, Jimmy. 2 Coríntios 9, é erro de dedografia aqui do dedógrafo. Agora eu queria que vocês ficassem em pé para a gente ler isso. Fica em pé. Fique em pé. A gente está chegando no fim da nossa meditação de hoje. Fique em pé. E eu queria que vocês lessem com voz de trovão, voz poderosa. Porque você vai estar lendo o que Deus quer para você. Vamos lá? Deus é poderoso para fazer-vos abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 9, Jimmy. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará o vosso fruto, para que em tudo enriqueceis para toda a liberalidade. Repita a palavra comigo. Enriquecer. Fala de novo. Tem gente que tem medo dessa palavra. Mas a Bíblia está dizendo, Deus quer te enriquecer. O problema é por quê? Para que você tenha toda a liberalidade, a qual por nós se reverte em ações de graças a Deus. Deus quer te enriquecer em tudo. Se você não acredita nisso, desculpe. É Deus que está dizendo. Dá uma falada com Ele. Porque depois, quando você tiver que dar a alguém, e você não tiver o que dar, você é culpado. Claro. Porque você não enriqueceu, é vontade de Deus. E Ele quer enriquecer você em tudo, para que você tenha o que dar. Volta, Jimmy, no versículo anterior, no 8. Veja o porquê que Ele tem que enriquecer você. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em boa obra. Está lá o irmãozinho, tendo que ajudar alguém. O irmão, vou ter que ajudar alguém. Mas não temos. Não temos. E qual é a abundância da boa obra? Nada. Ok, vamos terminar aí, fazendo a leitura do que está no nosso boletim, terminando. Primeiro, Ele quer te enriquecer para abundar em toda boa obra, para multiplicar o fruto da tua justiça e nos enriquecer para que sejamos generosos. Deus ama generosos. Deus é um Deus generoso. Repita comigo, generoso. Ele não é um mão de vaca. Ele não é um mesquinho. Deus é generoso. Você precisa ser generoso. Mas como é que você vai ser se você for alguém que não tem nada? Como que você vai ser? Não tem jeito. Conclusão. Vamos ler todo mundo junto, conclusão do boletim? O objetivo, de novo, vamos lá, todo mundo junto. O objetivo de Deus em nos dar herança é para que superabundemos em toda boa obra, para multiplicarmos o fruto da nossa justiça, para que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está você com a sua herança? Porque não adianta só ouvir a palavra de Deus e sair daqui. A Bíblia diz que se você ouvir e for um ouvinte remisso, sabe o que vai acontecer? A palavra que caiu no teu coração, segundo a parábola do semeador, vem os passarinhos e arrancam, que é o demônio. Tira do coração.
Então ela tem que entrar no teu coração, ser gerada no coração, nascer e acontecer na prática.